Fala pessoal, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar o que você não pode fazer antes de um exame de PSA, ou antígeno prostático específico. Então, primeira coisa, esse tipo de exame normalmente é solicitado para detecção precoce, para segmento e verificação desse paciente, aí, acompanhamento desse paciente que tem câncer de próstata, por exemplo. Então, para verificar se ele tem o câncer e para acompanhar esse paciente aí que tem uma neoplasia prostática maligna, que a gente diz, tudo bem? Claro que o valor de PSA na corrente sanguínea ele pode aumentar por outros motivos, tá? Um dos motivos a gente vai citar aqui nesse vídeo, que são da preparação, né, para o exame, erros na preparação para o exame de sangue de PSA, tá? Mas pode ser, por exemplo, por infecções urinárias, prostatite, hiperplasia prostática benigna, tá? E outros motivos que a gente vai citar aqui. Então, existe uma preparação, sim, que ela é necessária, 2 dias, 4 dias, 7 dias antes desse exame, até 30 dias, que a gente vai citar aqui para você, que são coisas importantes que você não pode fazer antes desse exame de PSA, tudo bem? Então, primeira coisa, não pode ter relação sexual ou ter ejaculado nas últimas 48 horas antes desse exame. Nossa, professor, mas qual é o motivo disso daí? O PSA é uma glicoproteína que é produzida lá pelas células epiteliais da próstata, principalmente, né? E ela é liberada quando você ejacula. Ela tem uma função fisiológica muito importante, que é basicamente deixar o sêmen, o líquido seminal, mais fluido. Ele tem a função basicamente de liquefazer esse fluido seminal para que o espermatozoide consiga migrar adequadamente e não cause, por exemplo, uma infertilidade, não deixando o espermatozoide mais móvel, tudo bem? Então, ele é muito importante. Quando você ejacula dessa maneira, você libera, então, o PSA e ele aumenta, consequentemente, também na corrente sanguínea. Por isso que, para não dar um falso positivo, você deve ficar aí 2 dias sem ter relação sexual, por exemplo, tudo bem? Outras coisas que você não pode fazer. Não pode ter feito exercício em bicicleta ergométrica, ou andar de bicicleta aí, por exemplo, tudo bem? Tudo que massageie muito a região do períneo, que é a região entre o escroto e a região anal, aquela região onde você senta, né, basicamente. Tudo que massageia muito ou que possa lesionar a próstata, por exemplo, não deve ser feito. Andar a cavalo, andar de moto, andar de bicicleta. De carro não modifica muito, não. Tudo bem? Mas essas atividades não devem ser feitas, por exemplo. Então, nos 2 dias, por exemplo, antes do exame, você deve evitar tudo isso. Andar de bicicleta, andar de moto, andar a cavalo, equitação, né, que é o termo que a gente utiliza. Você não deve, nos últimos 3 dias, antes do exame, ter usado supositório, por exemplo, não pode ter recebido sondagem pela uretra ou ainda feito exame de toque retal para verificar aí o tamanho da próstata. Imagina que você suspeita que possa ter um problema com a próstata, você vai para o médico, ele solicita esse exame de toque retal. E aí ele fez esse exame e você vai no dia seguinte fazer o exame de PSA. Não pode, tudo bem? Porque esse massageamento da próstata promove a liberação de PSA, tudo bem? E aí vai dar um falso positivo no seu exame de sangue quando você fizer para a detecção do câncer de próstata, tá? Não pode fazer, por exemplo, uma citoscopia nos últimos 5 dias, não pode ter realizado ultrassonografia transretal por via retal aí nos últimos 7 dias, colonoscopia não pode ter feito, ou ainda retossigmoidoscopia nos últimos 15 dias, não pode ter feito um estudo urodinâmico nos 21 últimos dias, não pode ter feito biópsia da próstata nos últimos 30 dias. Então, percebe o seguinte, tem uma quantidade aí bastante grande, tá? De coisas que você não deve fazer. Claro, normalmente no site dos laboratórios você tem essa descrição toda aí que eu estou passando para você, mas eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, tá? O que você não pode fazer no exame de PSA. Então, é importante que você siga isso. E, mais uma vez, é óbvio, né? O ideal é que o seu médico te instrua sobre isso e que também o laboratório, antes de você fazer o exame, faça todas essas perguntas aí para que você não
façam o exame e aí tem que novamente fazer coleta de sangue, por exemplo, para repetir esse exame porque deu aí de repente um falso positivo. Imagina que você faz o exame, faz a coleta de sangue, tudo bonitinho, faz jejum lá, dependendo do laboratório, vai pedir umas 4, 6 horas, tá? Normalmente 4 horas, 3 horas já seria o suficiente aqui para esse tipo de exame, mas depende do laboratório e depende dos exames em conjunto que você está fazendo. Se faz, sei lá, uma glicemia em jejum, já vai para 8 horas de jejum, tá? Então você fez tudo, seguiu tudo bonitinho. Aí o médico fala para você, nossa, deu o seu PSA alto. Você andou de moto nos últimos dias e de repente você não prestou atenção nisso. O que vai ter que fazer? Vai esperar lá uns 3, 4 dias, fazer o exame tudo de novo. Aí vai aumentar ainda mais esse tempo aí. Por isso que é importante seguir isso daí. Tudo bem? Relação sexual por via anal também não é indicado nos últimos 2 a 3 dias, tudo bem? Então, esses pontos têm que ser seguidos. E aí, só para a gente fechar aqui, né? Uso de suplementos que contenham biotina ou a própria biotina em si, 3 dias antes da coleta devem ser suspendidos. Claro, isso tudo sob orientação do seu médico, tá? E orientação do laboratório também. Já em homens que já têm a prostatectomia total, remoção da glândula prostática, esses preparos aí basicamente não influenciam muito, né? Porque ele não tem a próstata, mas ele está fazendo esse tipo de exame aí para verificar se não tem uma neoplasia ou alguma coisa do tipo. E aí, nesse caso, só o jejum de 3 horas que acaba sendo necessário. Tudo bem? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir, deixe seu comentário também, porque ele é muito importante para mim e, obviamente, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos no YouTube, ativar a notificação e tudo mais, para que você receba nos próximos vídeos, porque tem muita coisa bacana sobre esse assunto que a gente já gravou e algumas coisas que a gente está gravando aí também, que vem nos próximos dias, beleza? Então é isso aí, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.